Revelado, o emocionante encontro de uma lua oculta transformadora em Urano. Ana sempre olhou para o céu buscando respostas. Numa noite mágica, enquanto as estrelas brilhavam como um tapete de diamantes, ela sonhou que uma lua oculta em Urano a chamava. Era uma mensagem poderosa, um convite para algo extraordinário. Quando acordou, sentiu o coração pulsando com uma esperança renovada. Aquela lua não era apenas uma metáfora, era a chave para transformar sua vida e a vida de sua comunidade. O céu parecia mais próximo, como se o universo apoiasse sua missão de enfrentar os desafios da periferia de São Paulo. Impulsionada pela paixão e amor que foram moldados por seus pais, Ana decidiu que era hora de unir seu bairro. Com um sorriso ardente no rosto, ela começou a planejar um mutirão. Mais do que um evento, era um grito de resistência contra a falta de oportunidades que sufocava sua comunidade. Mas logo, sua empolgação encontrou obstáculos. Lá vem a Ana com suas ideias mirabolantes, ouviu sussurrar. Alguns, céticos e marcados pela desconfiança, duvidavam dela e de suas intenções. Essa resistência cortou Ana como uma faca, mas a determinação nasceu mais forte. Junto aos seus amigos, Ana pôs em prática o plano. Eles iam de porta em porta, distribuindo cartazes coloridos e falando sobre o mutirão. Às vezes, os rostos se iluminavam com esperança. Outras vezes, ela via o peso do desencorajamento. Agora, os desafios pareciam mais altos, mas a chama dentro dela não se apagava. Ela não estava sozinha, e enquanto mais vizinhos se juntavam, ela sentiu que uma corrente de amor e união começava a fluir. Um dia, tudo mudou quando o senhor Joaquim, o idoso sábio do bairro, decidiu abrir sua casa. Com seus olhos brilhantes e voz suave, ele compartilhou histórias do passado que revelaram segredos sobre as origens dos moradores, conectando-os de uma forma visceral. Histórias de luta, superação e resistência começaram a criar laços onde antes havia apenas desconfiança. Naquele quintal ensolarado, lágrimas de emoção e risadas de alegria misturavam-se, e muitos perceberam que eram parte de algo maior. Ana sentiu um impulso, um renovado encorajamento que a guiava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a união da comunidade se firmando, um novo desafio estava a caminho. A proposta de uma nova linha de ônibus ameaçava a casa de muitos. Era um alerta, uma tempestade se aproximando. Ana sentiu seu coração apertar. Como protegeria aqueles que amava? A comunidade, agora tão unida, precisava enfrentar não só os obstáculos internos, mas uma força externa que queria dilacerar todo o que haviam construído. Com a lua oculta em sua mente e a determinação pulsando nas veias, Ana sabia que essa batalha estava apenas começando. O que será que as estrelas ainda reservavam para ela e sua comunidade? As perguntas fervilhavam, mas uma certeza permanecia. Juntos, eles teriam a força para votar. A tensão pairava no ar como um trovão prestes a romper. Ana olhou ao redor, sentindo o peso das responsabilidades que agora recaíam sobre seus ombros. O mutirão que antes era uma fonte de alegria e esperança, agora também representava a linha de frente contra uma batalha que não esperava enfrentar tão cedo. Era um conflito em que não havia apenas suas emoções, mas as vidas de cada morador do bairro em jogo. Na praça central, alguns moradores começavam a se reunir. Sussurros preocupados se espalhavam enquanto Ana tentava reunir força para dar uma boa notícia, mas, no fundo, sentia uma angustiante incerteza. O sorriso de Ana era tenso, quase um disfarce para a tempestade de sentimentos que fervia dentro dela. A necessidade de falar, de unir aqueles que agora se mostravam inseguros, era urgente. Estamos juntos, não estamos?
Perguntou Tati, uma das amigas mais próximas de Ana, puxando-a para um canto. Sua voz tremia levemente, mas a faísca de determinação nos olhos dela dava força àquela conversa. Ana respirou fundo. Sim, mas e se a linha for aprovada? E se eles decidirem simplesmente seguir em frente independentemente do que dissermos? A preocupação dançava em seu tom. Então, precisamos nos fazer ouvir, Tati respondeu, apertando a mão de Ana com firme. Devemos levar nossos medos às autoridades. Precisamos mostrar a eles que somos uma comunidade que não se calará. Ana assentiu, o coração pulsando. Era isso que fazia dela a líder que precisava ser, mesmo quando a insegurança ameaçava impactar suas ideias. Enquanto outras pessoas chegavam à praça, ela tentou reunir suas forças. O senhor Joaquim apareceu, com seu jeito calmo, e isso acalmou um pouco os nervos que rodopiavam dentro dela. Ele se sentou em uma cadeira de madeira, observando a movimentação como um sábio conselheiro. A gente precisa ir para a rua, gritou um jovem do fundo. O entusiasmo em sua voz era palpável. Foi um chamado forte. Ana viu as cabeças se virarem em sua direção, todos buscando a sua confirmação. Era o momento de motivar e inspirar. Com os olhos brilhando, ela subiu em uma pequena caixa de madeira, chamando a atenção de todos. Amigos, sabemos que a mudança está chegando, mas juntos somos mais fortes. Devemos nos reunir no dia da apresentação do projeto da nova linha de ônibus. Precisamos nos fazer ouvir. A voz dela ecoou e mesmo as pessoas mais céticas começaram a mostrar sinais de apoio. Sabe o que dizem? Onde há fumaça, há fogo, e nós somos esse fogo. Vamos nos organizar. As palmas começaram e logo todos estavam vibrando com a ideia, animados e renovados. A energia estava sendo alimentada por um sentimento de luta pela proteção de suas casas e da comunidade. Ana ameaçava se emocionar, mas a alegria tomou conta dela novamente. E foi nesse momento de união que uma nova ideia despertou em Ana. E se eles organizassem um grande evento, um desfile, uma marcha pela mudança? Uma maneira de mostrar ao mundo não apenas o que eles estavam perdendo, mas a força que tinham. Um grito de resistência que poderia ecoar até nos ouvidos dos decisores que estavam bem distantes. A meta estava traçada. Com os corações ardendo, eles começaram a planejar cada detalhe, agradecendo as estrelas por cada passo juntos, sonhando agora com um futuro onde sua voz seria ouvida. Mas os ventos ainda guardavam surpresas. Alguns dias depois, em meio aos preparativos, Ana recebeu uma mensagem anônima. O conteúdo estava prestes a mudar tudo o que acreditavam até agora. O que ele continha poderia ser a chave para sua vitória ou o poder para destruí-los. Como ela reagiria diante dessa revelação? As estrelas no céu pareciam brilhar ainda mais intensamente, como se soubessem que uma nova reviravolta estava a caminho. Ana sentou-se na varanda de casa, os olhos fixos na tela do celular. A mensagem anônima piscava e o coração dela pulsava acelerado a cada milésimo de segundo. Curiosa, ela apertou o botão de abrir e ficou paralisada. Para tudo acontecer, você precisa saber que há muito mais em risco. A linha de ônibus é apenas a ponta do iceberg. Algumas pessoas, certas autoridades, têm interesses muito mais profundos nessa história. A mudança que vem pode ser devastadora. Um encontro pode mudar tudo. Você sabe onde achar a verdade. Os dedos de Ana trêmulos deixaram o celular escapar de suas mãos. Com um impacto suave, ele tocou o chão, mas a mente dela estava longe, mergulhada em um turbilhão de pensamentos. As promessas de um futuro diferente, de esperança, agora eram envoltas em sombras. O que aquilo significava? Como alguém sabia de tudo isso? Sentou-se mais ereta, sentindo a necessidade de agir. Com o peito em chamas e um medo gelado na barriga, ela decidiu que não poderia manter aquilo em sigilo. Aquele era um momento que exigia união, e Ana tinha que compartilhar a revelação com os outros. Se houvesse um jogo sujo, eles precisavam estar preparados. Na praça, a reunião estava prestes a começar. Com um pouco de dificuldade, ela subiu novamente na caixa de madeira. O burburinho ficou em silêncio enquanto todos a observavam.
Ana respirou fundo, desejando mais uma vez que seu coração estivesse em paz. Pessoal, antes de falarmos da marcha, eu recebi uma informação que precisamos considerar. Sua voz estava firme, mas a ansiedade fazia com que cada palavra parecesse um desafio. Um murmúrio percorreu a multidão, um misto de ansiedade e curiosidade. Esse projeto da linha de ônibus é apenas um pedaço do quebra-cabeça. Há interesses ocultos. O que pode acontecer se permitirmos que isso siga em frente é mais sério do que imaginamos. Falar sobre as sombras que cercavam a situação deixou Ana com um nó na garganta. O desespero e a luta na voz de outros a faziam sentir que estavam todos numa mesma batalha. Precisamos nos preparar e investigar, não podemos nos calar diante do que pode ser uma grande armadilha para nossa comunidade, disse, com os olhos brilhando de determinação. Estou falando de um encontro, alguém tem informações valiosas, precisamos encontrar essa pessoa, precisamos da verdade. Os olhares começaram a se intensificar, o fervor da indignação tomou conta do grupo. Quem é essa pessoa? Perguntou Tati, a preocupação misturada à curiosidade. Nós precisamos saber se é seguro. E se formos seguir essa pista, o que vai acontecer? Esses interesses podem ser perigosos, acrescentou o senhor Joaquim, a linha de preocupação se formando entre suas sobrancelhas. Se não fizermos nada, estaremos permitindo que tudo aconteça sem lutar. Eu não posso ficar aqui vendo nossa comunidade ser destruída. Aquela mensagem pode ser o primeiro passo. Ana sentia seu coração gritar por resistência. Enquanto as ideias e opiniões se espalhavam como fogo em seca, Ana conseguiu sentir a energia se transformando, uma unidade mais forte do que antes. Mas, ao mesmo tempo, uma ansiedade pairava na mente dela. Se o que a mensagem dizia era verdade, quem estaria almejando derrubar a comunidade? E se eles encontrassem a verdade? Preparação seria essencial, mas a coragem também. O que se escondia no seu caminho e na busca pela revelação poderia ser um divisor de águas, levando-os a um futuro que eles nunca imaginaram. No fundo, havia uma pergunta que não a deixava em paz. Estariam prontos para pagar o preço da verdade? A lua cheia começava a subir, cheia e iluminada no céu, como se estivesse olhando diretamente para Ana, ora clara, ora traiçoeira, representando aquilo que ainda estava encoberto. Com a multidão ao seu redor, a determinação ressoava, mas também pairava a incerteza do que o futuro reservava. E nesse horizonte nebuloso, um novo desafio se desenhava. O encontro com a verdade poderia ser arriscado, mas a busca por ela estava apenas começando. Ana observava os rostos ao seu redor, refletindo as mesmas emoções que pulsavam dentro dela: esperança, medo, determinação. A atmosfera estava carregada, um eco de respirações e murmúrios que insistiam em formar um coro. Precisamos agir, pensou, enquanto a lua cheia iluminava a praça como um holofote, destacando a missão que acabara de se formar. E agora, como vamos encontrar essa pessoa? Indagou Tati, o olhar fixo em Ana. Havia nervosismo, mas um fio de coragem começava a se desenhar entre eles. Ana alinhou os pensamentos. Vamos dividir tarefas. Precisamos de quem conheça a fundo esta comunidade. Conselheiros, comerciantes e até aqueles que costumam se envolver nas questões locais. Não podemos deixar nenhuma pedra por virar. A multidão se agitou, cada pessoa batendo palmas e assentindo. As ideias começaram a surgir. O senhor Joaquim se ofereceu para falar com os antigos moradores da vizinhança, enquanto outros sugeriram fortalezas de informação que poderiam ajudar. Não só eram vozes, mas um exército em formação, pronto para lutar pelo que era seu. Mas enquanto todos falavam, um pensamento persistente ecoava na mente de Ana. E se alguém que eles procurassem acabasse se tornando um risco? O medo de traição a acompanhava. Era necessário agir, mas o que se escondia atrás do encontro até então imaginado? Ela precisava de um plano. Escutem, começou, interrompendo a ansiedade coletiva. Precisamos nos reunir individualmente antes de seguirmos para essa busca. Não podemos deixar nada à deriva. Primeiro, vamos nos preparar. Não importa a urgência, segurança é o nosso primeiro passo. As vozes em uníssono formaram um pacto. As alianças estavam sendo firmadas.
O grupo começou a se dispersar, mas uma conexão interna crescia. Ana sentiu que suas palavras ecoavam ainda dentro de cada um, e não havia volta. O que quer que fosse que estivesse à espreita, eles não enfrentariam sozinhos. Enquanto caminhava para casa, refletiu sobre a mensagem. Um encontro pode mudar tudo. A frase palpitava em seu coração. Quem poderia ser essa pessoa? Estaria mesmo disposta a revelar os segredos escondidos sobre a superfície? A dúvida era como uma sombra flutuando atrás dela, mas ao mesmo tempo uma faísca de determinação iluminava sua jornada. Durante os dias seguintes, Ana se dedicou a conectar os pontos. Conversava com todos que conhecia, escrevia em seu caderno todas as informações que a podiam levar mais perto da verdade. As reuniões tomaram conta sua rotina, despertando ainda mais a chama que ardia dentro dela. Mas, conforme o dia do encontro se aproximava, a ansiedade começou a se transformar em um aperto na garganta. Após um longo dia de busca e um novo contato que gerou esperança, ela recebeu um telefonema esperado. "Você precisa vir ao parque hoje à noite. Temos algo importante para discutir." A voz era familiar, mas não passava segurança. E se o que ela descobrisse fosse ainda mais devastador? Com a escuridão da noite começando a se instalar, o tempo parecia acelerar. Ana olhou nas estrelas que piscavam lá em cima e respirou fundo. Dava para sentir a eletricidade no ar. Algo grandioso estava prestes a acontecer, mas ela não tinha certeza se estava pronta para isso. E agora, diante da escolha de ir ou não, uma nova pergunta a atormentava. Como saber quem era amigo ou inimigo nesse labirinto de interesses? O que encontrar naquelas sombras poderia mudar tudo novamente? Ela pegou seu celular e hesitou, os dedos pairando sobre o botão de resposta. O que aconteceria se ela decidisse ir? A resposta estava prestes a se revelar, mas e os riscos que poderia trazer? A lua cheia parecia sorrir para ela, como um convite. Poderia ser a transformação que tanto esperava, mas a dúvida não saía da sua mente. Estava em suas mãos decidir aquilo que poderia ser o início de uma nova história ou o fim de tudo que já conhecia. Ana sentiu o coração disparar. Afinal, o que a esperava no parque? As palavras daquela voz ecoavam em sua mente, misturando ansiedade e uma curiosidade quase palpável. O parque havia sido o cenário de tantas memórias, risadas, conversas calorosas e até desabafos noturnos com amigos. Mas agora, aquelas mesmas sombras que uma vez trouxeram alegria podiam esconder segredos obscuros. Decidida, ela respirou fundo e clicou para devolver a ligação, seu pulso acelerado sendo uma sinfonia de medo e expectativa. "Estou a caminho", disse firme, mesmo que sua mente questionasse essa certeza. O que ela descobriria poderia mudar não apenas seu futuro, mas também o de sua comunidade. Uma pequena mudança na direção de um caminho poderia resultar em consequências imensas. Quando chegou ao parque, as árvores se erguiam como guardiãs silenciosas sob a lua cheia. A luz prateada refletia nas folhas, criando uma atmosfera mágica, mas ao mesmo tempo sombria. Embora já conhecesse cada canto daquele lugar, a sensação de vulnerabilidade era intensa. Cada passo que dava parecia ecoar em um abismo de incertezas. Ela avistou uma silhueta familiar ao longe, uma presença que trazia tanto conforto quanto desconforto. Lucas, seu amigo de infância. Algo em seu jeito de olhar a fez hesitar. A ansiedade que costumava sentir ao ver Lucas misturava-se agora com uma pontada de desconfiança. O que ele sabia que ela não sabia? "O que você queria conversar?", perguntou Ana, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Lucas hesitou antes de responder. "Ana, a razão de te chamar aqui bem, é complicado." Ele começou a contar sobre um grupo que estava se formando, pessoas que se reuniam para discutir um assunto que balançava os pilares da comunidade. Mas havia mais. Alguns dos meus contatos revelaram que há alguém infiltrando essas reuniões, alguém que não tem boas intenções. A mensagem de Lucas a atingiu como um soco no estômago. "Alguém em quem confiamos?", Ana perguntou, os olhos arregalados. Enquanto as palavras saíam de sua boca, sentiu uma onda de raiva e frustração. Como alguém de dentro poderia atrair tal confiança? "Não sei, mas tudo indica que precisamos ter cuidado."
A expressão de Lucas era grave, e Ana percebeu que sua intenção era proteger, mas ele não tinha todas as respostas. Nesse momento, o medo começou a se infiltrar na determinação que Ana cultivava nos últimos dias. Era como se a lua estivesse empurrando a verdade para fora, mas a obscuridade das revelações fez com que uma preocupação profunda se instalasse. Precisamos de provas, não podemos acusar sem ter certeza. A determinação de Ana soava mais como uma súplica, uma tentativa de manter a esperança viva, mesmo diante da verdade dolorosa. Ela queria acreditar que suas conexões estavam seguras, que a confiança ainda era possível. Lucas assentiu, mas sua expressão demonstrava que ele também lutava com a incerteza. Então precisamos investigar, é hora de agir, juntos. A ideia de buscar a verdade, mesmo com as sombras à espreita, acendeu uma chama dentro dela. Contudo, uma nova preocupação surgiu. Até onde seriam capazes de ir para descobrir a verdade sem se deixar levar pelas armadilhas emocionais que poderiam ser criadas ao redor do grupo? Enquanto a conversa se desenrolava, Ana sentiu que o ar se tornava mais tenso. Olhando diretamente nos olhos de Lucas, ela soube que aquele encontro mudaria tudo. Era a primeira peça de um quebra-cabeça complicado que se desenrolaria entre revelações, amizades testadas e um desafio que pareciam ser maiores do que imaginavam. E com isso, uma nova pergunta a atormentava. Até que ponto ela realmente conhecia as pessoas ao seu redor? Uma série de rostos familiares poderia esconder segredos que mudariam completamente o futuro da comunidade. A luta estava apenas começando, e a verdadeira batalha não eram os inimigos externos, mas as incertezas dentro de seus próprios círculos. Mas a noite ainda não tinha terminado, e algumas sombras poderiam não querer ser vistas. Um movimento atrás de uma árvore fez o coração de Ana disparar. Alguém estava os observando. Ana congelou. O movimento atrás da árvore era sutil, mas intenso o suficiente para agarrar sua atenção. Ela virou lentamente a cabeça, o corpo rígido como uma corda esticada. Lucas percebeu sua reação e imediatamente também se voltou, seus olhos se estreitando na penumbra da noite. "Você viu isso?" sussurrou Ana, sua voz tremendo sutilmente. Lucas acenou com a cabeça, a expressão preocupada se aprofundando. "Podemos estar sendo seguidos, melhor a gente se esconder." Os dois se afastaram da trilha, procurando um local onde pudessem ter a vantagem de observar sem serem vistos. Ana sentia que a adrenalina pulsava nas veias, misturada a um frio aperto no estômago. Eles escolheram se esconder atrás de um arbusto denso. A escuridão os envolveu e Ana prendeu a respiração, esperando que tudo não fosse mais do que um jogo da sua mente. As sombras dançavam sobre a luz da lua, e teve um momento em que Ana achou que o movimento poderia ser apenas um animal. Mas a inquietação dentro dela persistia. Ao fundo, podiam ouvir murmúrios, vozes baixas e conspiratórias. Aquilo não era casual, era uma reunião. "Vamos investigar mais de perto?" sugeriu Lucas. Ana hesitou. O que quer que estivesse acontecendo era potencialmente perigoso, mas a urgência de descobrir a verdade superou sua hesitação. "Ok, mas com cuidado." Juntos, eles se arrastaram suavemente, tentando alcançar um ponto onde pudessem escutar. Assim que se aproximaram, puderam distinguir melhor as vozes. "Mantenham isso em segredo, ou tudo estará perdido", disse uma voz grave, cheia de pressa. "Não podemos deixar isso nas mãos deles." "Eles não entendem o que está em jogo", respondeu outra, carregada de um tom de desespero que fez o coração de Ana disparar. "O plano precisa continuar, independente dos riscos. Ninguém pode saber que há um espião entre nós", a primeira voz insistiu novamente. Ana e Lucas exchanged glances. A realidade de que não eram apenas denunciantes de um problema, mas também potenciais alvos de uma conspiração os atingiu com força. O que quer que acontecesse ali estava muito além do que haviam imaginado. A tensão aumentou e a saliva secou na boca de Ana. "Lucas, precisamos voltar e avisar os outros", sussurrou ela, a urgência evidente. Mas antes que pudessem se mover, um rosto familiar surgiu no meio daquelas sombras.
Ana quase gritou ao reconhecer Tiago, um dos membros mais respeitados do grupo. Ele era um camarada de longa data, alguém em quem sempre confiavam. Mas ali, no meio daquela conversa clandestina, ele parecia uma parte do problema. E se Ana e Lucas estiverem escutando, precisamos pensar em um plano, disse Tiago, sua voz baixa, mas incisiva. A sensação de traição foi como um choque. O que ele estava fazendo ali? Quantas pessoas que até pouco tempo eram aliadas estavam implicadas dessa maneira? Ana se abaixou mais, tentando ignorar a dor que surgia no fundo de seu coração. O que mais estaria oculto sob a superfície tranquila da comunidade que tanto amava? Foi nesse momento de revelação que uma ideia começou a se formar na mente confusa de Ana. Se Tiago estava ali, outros poderiam estar da mesma forma. Precisamos ir agora, ela sussurrou, puxando Lucas pela mão. Com a dor da traição a atordoá-los, a pressão aumentava. Eles precisavam correr, mas um pensamento aguçado se fixou na mente de Ana. Quando houvesse um movimento claro entre eles, quem mais poderia estar observando? Era uma noite de revelações inesperadas. O caminho à frente se tornava cada vez mais sombrio, mas a determinação de Ana se acendia com a descoberta de que a luta estava apenas começando. E enquanto ambos se afastavam em silêncio, um novo dilema se formava na mente de Ana. Até onde deveria ir na busca pela verdade, sabendo que poderia devastar tudo que acreditava ser verdadeiro? Ana e Lucas correram entre as árvores, cada passo ressoando como um eco de suas ansiedades. O som das vozes ainda reverberava em suas mentes, pesando como uma enxurrada de dúvidas. Traição, segredos, conspiração. Eles haviam se deparado com algo maior do que poderiam imaginar. O coração de Ana batia forte, quase ensurdecedor, competindo com o som do vento que sibilava entre as folhagens. Devemos avisar alguém, Lucas insistia, ofegante enquanto os dois buscavam o caminho de volta. Mas à medida que se afastavam do local da reunião, uma parte de Ana hesitava. Não era apenas uma questão de alertar os outros, era preciso entender o que estava acontecendo. Como Tiago, alguém que parecia ser um pilar de apoio, se tornou parte de algo tão sombrio? E se eles souberem que estamos aqui? Ana murmurou, com um tremor na voz. O medo tomou conta dela, mas lutou contra isso. Precisamos descobrir o que ele pretende. Precisamos, para podermos nos defender ou enfrentá-los. Lucas olhou profundamente nos olhos de Ana. Se você acha que é seguro, tudo bem, mas precisamos ser rápidos. Ela assentiu, a determinação iluminando seu olhar. Com um último esforço de coragem, eles voltaram, novamente deslizando pela vegetação, evitando a trilha e se aproximando do local da reunião. Conforme se posicionavam a uma distância segura, Ana inspirou fundo. As vozes se tornaram mais audíveis, mas não o suficiente para compreender plenamente. Porém, o tom de Tiago estava mais claro. Ele estava irritado, quase ansioso. O que vamos fazer? Eles não podem descobrir a verdade, disse ele. E aquela frase cortou a garganta de Ana. O que exatamente queria esconder? Precisamos de um plano. Não podemos ficar parados, insistiu uma voz que Ana não reconhecia. E se os outros souberem? Precisamos agir antes que seja tarde demais. Ana engoliu em seco. Um plano? Para quê? A imaginação dela pulou de imediato para o que poderia ter acontecido se de fato eles não tivessem vazado essa informação. Seriam eles os próximos alvos? Foi então que algo estalou próximo deles. Ana arregalou os olhos, tomando conta da situação. Um movimento, ali atrás, outra sombra que se via se aproximando da reunião. Antes que Lucy pudesse perceber, a silhueta havia se materializado. Um rapaz, não muito mais velho que eles, espreitava. Ele tinha um olhar tão inseguro quanto o deles. Tiago pareceu notar e se virou abruptamente. Quem está aí? Sua voz rangia e o clima instantaneamente mudou. Todos os envolvidos pararam, como se a quantidade de ar no ambiente tivesse diminuído, tornando tudo pesado, ameaçador. Ana e Lucas se encolheram, o medo agarrava suas mãos e não deixava soltar. Eles poderiam ser descobertos a qualquer momento. É só um garoto, não vale a pena, uma voz se arriscou. Não se deixem enganar, espiões podem estar em qualquer lugar, Tiago disse, elevando a voz.
A tensão era palpável e Ana sentiu um frio na espinha. A situação estava prestes a explodir. Devemos agir, Ana sussurrou para Lucas, mas ele a interrompeu, seus olhos arregalados em um pedido de silêncio. Uma onda de realizadora clareza fluiu sobre Ana. Não era apenas uma questão de salvar seus amigos. Agora estavam em um jogo de vida ou morte. Eles estavam no cerne de uma trama que poderia mudar tudo. Enquanto o caos se aproximava, Ana sabia que precisava decidir: correr, permanecer escondida ou entrar na briga e descobrir o que todos estavam tramando. E essa escolha se tornava mais urgente a cada segundo. O que se revelaria em sua busca por verdade? Ana sentiu o coração acelerar enquanto as vozes ao longe se tornavam um emaranhado de tensão. Cada palavra proferida por Tiago reverberava em sua mente como um alerta. O que ele estava escondendo? E quem eram aquelas outras pessoas imersas em segredos que poderiam ameaçá-los? A necessidade de saber a verdade a empurrava para frente, mas o medo aninhava-se em seu peito como um peso insuportável. Lucas, apesar do receio, segurou a mão de Ana com firmeza. Ele respirou fundo e, em um gesto de coragem, começou a se mover lentamente em direção à clareira onde a reunião estava acontecendo. Era um risco, mas uma parte dele sabia que não podiam recuar agora. Eles precisavam agir e descobrir do que se tratava toda aquela conspiração. "Fica perto de mim", Lucas sussurrou, seu olhar determinado. Ana acenou, ainda um pouco hesitante, mas sua curiosidade a puxava para frente. Assim que se aproximaram o suficiente para ouvir com clareza, ela se escondeu atrás de um arbusto espesso ao lado de Lucas. O cenário era tenso e ela podia sentir a opressão do momento, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Tiago estava agitado, gesticulando com as mãos enquanto falava. "Não podemos deixar que eles descubram a verdade sobre o que estamos fazendo. O resultado será catastrófico para todos nós." Entre os murmúrios, Ana identificou a voz de um dos presentes como Mateus, um garoto da escola que ela conhecia de vista. "Mas e se eles já souberem? Precisamos estar preparados. Se formos pegos, não haverá como escapar." Aquelas palavras ressoaram como um sino de alarme na mente de Ana. Escapar? Era essa a realidade que enfrentavam? Uma sensação de urgência a invadiu e a frustração cresceu dentro dela. Eles precisavam de informações, precisavam de um plano. O que estava em jogo era muito maior do que apenas eles. "Se souberem, não é apenas a nossa segurança que está em risco", disse outra voz, que ela não conseguia reconhecer. "São todos que confiam em nós." Ana olhou para Lucas, seus olhos espelhando uma preocupação profunda. Esse era o momento de se decidir. Se eles não se manifestassem, algo terrível poderia ocorrer. Uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se nós fizermos algo?" Ana falou baixo, mas com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. "Como assim?" Lucas a encarou desorientado. "Precisamos intervir, falar com eles. Se descobrirmos o que está acontecendo, podemos expor essa farsa." O fervor em suas palavras a encorajou. Precisavam ser mais do que apenas espectadores. Mas Lucas hesitou. "Ana, isso é arriscado. E se der tudo errado? E se eles nos pegarem?" Ana respirou fundo, uma mistura de medo e determinação. "E se não fizermos nada, podemos acabar sendo os próximos alvos. Eu não posso deixar isso acontecer." Lucas olhou para a clareira, a indecisão visível em seu olhar, mas a determinação no rosto de Ana começou a convencê-lo. "Então, vamos fazer isso", ele disse, mas sua voz tremia levemente. "Se você acha que é a única saída..." Com o coração batendo forte, Ana tomou a dianteira, puxando Lucas para mais perto da ação. Eles precisavam se misturar àquele grupo, ouvir mais, entender o que estava em jogo. Com cada passo, a adrenalina pulsava e a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer crescia. Quando se aproximaram ainda mais, conseguiram ver o que estava acontecendo. O grupo discutia planos, estratégias e um mapa estava estendido no chão ao lado de Tiago. Um golpe final poderia estar em andamento e tudo o que Ana queria era saber como poderiam se proteger. "Agora ou nunca", sussurrou Lucas. No momento em que iam avançar, uma sombra se ergueu na direção deles e alguém gritou do outro lado.
O grito ecoou pela floresta, cortando o ar como uma lâmina, e cada coração presente parou por um segundo em suspense. Ana sentiu a adrenalina explodir dentro dela. O que aconteceria agora? Seriam desmascarados ou teriam a chance de fazer a diferença? A linha entre verdade e mentira estava prestes a se borrar diante de seus olhos. O grito ressoou como um estalo no silêncio da floresta. Ana e Lucas congelaram. O pânico tomou conta do ar, e as vozes do grupo tornaram-se um murmurinho indistinto. Era como se o tempo tivesse parado, e eles estavam prestes a se revelar. Corre! Lucas puxou Ana, mas ela hesitou, uma força estranha a segurando no lugar. Algo dentro dela dizia que era ali, naquele instante, que a verdade precisava ser confrontada. Tiago se virou, sua expressão de choque rapidamente se transformou em raiva. Ele parecia perceber a presença dos dois. Ana forçou a respiração e, com uma bravura que não sabia que tinha, deu um passo à frente. Esperem! Sua voz cortou a tensão como uma faca. Todos os olhares se voltaram para ela. A coragem dançava em seu peito e a sala parecia reverberar com a intensidade daquele momento, enquanto Lucas a observava, sem saber se deveria apoiá-la ou puxá-la de volta. O que vocês estão fazendo aqui? A voz de Tiago era um rosnado e seu olhar se transformou em um desafio. Precisamos saber o que está acontecendo. O que é tudo isso? Ana sentiu seu coração disparar. As palavras saíram como um jorro. Ela não sabia se estava pronta para a verdade, mas precisava dessa resposta. Mateus se aproximou, sua expressão confusa misturada com medo. A gente não quer causar problemas, é só um plano que saiu de controle. Suas palavras pareciam hesitantes, como se ele estivesse lutando com a escolha entre a verdade e a proteção de seus segredos. O que você quer dizer com plano? O que está em jogo? Ana insistiu, imbuída de uma urgência que parecia ecoar na clareira. O clima esfriou e todos pareciam olhar uns para os outros, avaliando a situação. Tiago revelou um sorriso irônico. Você não sabe de nada, não é, Ana? Você e Lucas estão prestes a serem envolvidos em algo muito maior do que vocês conseguem imaginar. O coração de Ana disparou. O que ele queria dizer com aquilo? Havia algo importante sendo oculto sob suas palavras enigmáticas? Como se o guardião de uma porta desconhecida estivesse prestes a se abrir. Fala logo, Tiago, o que é isso que vocês estão planejando? Lucas finalmente falou. Sua voz mais firme do que antes, mas a tensão em seu olhar não passava despercebida. É preciso muito mais do que coragem para entender. Se vocês soubessem o que está realmente acontecendo, bem, talvez desejassem nunca ter descoberto. O tom de Tiago soou ameaçador, e Ana sentiu um frio na barriga. Temos o direito de saber a verdade, Ana se adiantou, encarando Tiago com determinação. Não seremos suas marionetes. Se essa ideia é toda enganosa, vamos nos posicionar. Estamos juntos nessa. Lucas assentiu ao lado dela, e a força daquela conexão fez com que Ana se sentisse invencível. Do fundo de sua bravura, ela estava disposta a enfrentar a tempestade. Mas a atmosfera ao redor começou a mudar, e a clareira, que antes parecia uma arena de revelações, agora parecia uma armadilha. Os olhos dos adolescentes, que antes pareciam solidários, agora se tornaram sombras vazias. Mas, em meio ao cerco de olhares, uma figura se destacou. Um rosto reconhecido por Ana, Sofia, sua antiga amiga que havia se afastado nos últimos meses, quase como um fantasma em seu passado. Por favor, vocês não entendem a gravidade do que está acontecendo aqui. O que está em jogo é muito maior do que nós. É sobre segurança, vidas. Sofia tentou quebrar o clima tenso, mas Tiago a interrompeu. Você não deve estar aqui, Sofia. Eles não podem saber. A advertência em sua voz era firme, mas a súplica em seu olhar mostrava que ele sabia que a verdade não poderia permanecer escondida por muito mais tempo. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que mais estava em jogo? E se finalmente a verdade que todos temiam caísse no colo dela e Lucas? Uma decisão estava por vir, uma bifurcação em suas vidas. O que você quer que a gente faça? Ana perguntou, a dúvida se misturando à confiança que começava a construir por dentro.
Mas antes que qualquer um pudesse responder, um novo som se fez ouvir nas sombras da floresta. Um barulho de passos apressados. O que ou quem estava se aproximando? A tensão era palpável e a pergunta pairava no ar pesado. O que aconteceria a seguir? Ana sentiu o medo se intensificar quando os passos se aproximaram. O som ecoava como um sinal de que algo crítico estava para acontecer. Todas as conversas cessaram e a atenção se concentrou na direção de onde vinham os ruídos. Foi então que uma figura emergiu das sombras. Era um homem alto, com um olhar severo e determinado, vestido de forma casual, mas com uma postura que denunciava a autoridade. O coração de Ana disparou. Quem era aquele estranho e o que ele queria? O que está acontecendo aqui? A voz do homem era firme, e a forma como ele encarou Tiago parecia deixar claro que ele não estava ali para brincadeiras. Tiago respondeu, mas a insegurança em sua voz era inegável. Ana sentiu o queixo se apertar, as peças do quebra-cabeça começando a se conectar. O que quer que estivesse sendo planejado era maior do que qualquer um poderia imaginar. "Quem é você?" perguntou Ana, se antecipando à resposta, com uma coragem que não sabia que tinha. O homem virou-se para ela, analisando seu olhar determinado. "Meu nome é Carlos. Estou aqui para garantir que nada saia errado. Defendemos interesses maiores e percebo que vocês estão envolvidos em algo que não compreendem." O olhar de Ana se intensificou. "Interesses maiores? O que isso significa? Vocês estão ameaçando a nossa comunidade." Ela não podia permitir que o medo a calasse novamente. Carlos sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso, apenas uma frieza calculada. "Não é uma ameaça, é apenas um aviso. O projeto da linha de ônibus é um dos muitos movimentos que farão a comunidade crescer. Alguns não verão assim, mas é necessário. Algumas pessoas precisam ser sacrificadas pelo bem maior." O olhar de Ana se intensificou. "Interesses maiores? O que isso significa? Vocês estão ameaçando a nossa comunidade?" Ela não podia permitir que o medo a calasse novamente. Carlos sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso, apenas uma frieza calculada. "Não é uma ameaça, é apenas um aviso. O projeto da linha de ônibus é um dos muitos movimentos que farão a comunidade crescer. Alguns não verão assim, mas é necessário. Algumas pessoas precisam ser sacrificadas pelo bem maior." A sala pareceu mergulhar em um silêncio tenso, as palavras de Carlos ressoando nas mentes dos presentes. Ana abriu a boca, mas Lucas a advertiu com um olhar, a advertência de não provocar o leão que estava prestes a se soltar. "Sacrificadas?" Ela repetiu, com dificuldade em compreender o que estava ouvindo. "Vocês falam de progresso enquanto consideram nossos laços, nossa vida, sacrificial. Não podemos permitir que isso aconteça." Carlos inclinou-se para a frente com um olhar que deixava claro que não estava ali para discutir. "Vocês não têm ideia do que vem a seguir. Não há espaço para contestar, a menos de queiram se ver no lado oposto da batalha que se avizinha." As palavras dele tomaram conta da atmosfera e os rostos dos adolescentes se tornaram pálidos. A revelação da verdade era como um golpe baixo, e Ana sabia que aquela era a hora de decidir: seguir o caminho de Carlos ou lutar para mudar o curso de tudo. No fundo, a determinação dela era mais forte do que o medo. "Seja o que for que venha, não aceitaremos ser derrubados. As pessoas têm o direito de lutar por suas casas, por sua segurança." Sua voz estava tingida de raiva e esperança. Carlos ergueu uma sobrancelha, admirando a ousadia dela, mas sem perder a frieza. "Talvez devêssemos fazer uma demonstração. Algumas reações a um desafio podem mostrar realmente quem vocês são." Ana e Lucas trocaram olhares. O que Carlos estava insinuando? Um confronto? A atmosfera estava prestes a mudar intensamente, e o dilema à frente os deixava simultaneamente aflitos e corajosos. "É agora ou nunca", Lucas sussurrou, pressionando a mão de Ana, e ela sentiu um calor no coração. Às vezes, era preciso se arriscar para se salvar. "Nosso valor está na comunidade que construímos em torno de nós", Ana gritou com fervor, e a energia da determinação parecia fluir por todos ali presentes. "Precisamos nos unir, não se separar. Se devemos enfrentar um sistema que quer nos calar, então que o façamos juntos. O que importa é a verdade."
Carlos olhou para eles com um misto de animação e desprezo. Vocês falam de unidade, mas da forma como as coisas estão, logo descobrirão que é mais fácil ditar ordens do que manter a esperança viva em um lugar assim. Preparem-se para o que está por vir. Esse é o nosso aviso. Ele virou-se, saindo rapidamente da clareira, sem olhar para trás, como se apenas houvesse passado por um fantasma. A sensação de alívio e temor se misturava. O que Carlos dissera ficaria em suas mentes, mas a intensidade da luta entre eles aumentava. Precisamos agir agora. O povo precisa saber o que está acontecendo, Ana falou, sentindo a necessidade de unir forças. Sofia, que tinha adentrado mais ao grupo, deu um passo à frente. Eu tenho contatos que podem ajudar. Precisamos montar um plano e deixar todos cientes de que não estamos sozinhos nessa. Temos que elevar nossas vozes. As palavras brotaram como flores em solo fértil, renovando a chama da esperança dentro de todos. Com a determinação renovada, Ana sentiu que a lua cheia agora era um símbolo de força e resistência. Juntos, tinham um caminho a percorrer. E então, um a um, os jovens começaram a se juntar a Ana, seus olhares refletindo a mesma intensidade de luta. Comunidade, força, verdade. Não deixariam que Carlos ou qualquer outro os retirassem do caminho em busca do poder que pertencia a todos. Uma marcha, uma grande marcha para mostrar a todos que não desistiremos, propôs Lucas, o brilho nos olhos dele um pobre espelho do fervor de Ana. Sim, gritou Ana, que a lua ocultada em nosso coração guie essa resistência, que nós sejamos a mudança. As palmas começaram a soar na pequena clareira, um eco crescente de coragem. A energia estava por todo lugar, fervendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse, juntos, iluminados pela força da união e da verdade. Finalmente, Ana olhou para as estrelas que brilhavam, refletindo neles a esperança que emanava de seu peito. Era o fim de um ciclo de dúvida e o começo de uma nova jornada. O caminho a percorrer seria longo e desafiador, mas os corações unidos criariam ondas poderosas. Agora é a hora, vamos para a luta, apontou Ana com uma determinação inabalável. E assim, com as vozes entrelaçadas e firmes, eles partiram rumo à liberdade que a lua oculta prometera. Não era apenas um desfile, era uma declaração, era um grito retumbante de alegria, força e transformação, e estava apenas começando. Enquanto se afastavam sob a luz da lua brilhante, Ana sentiu que havia notado a mudança não apenas na comunidade, mas também dentro de si mesma. O medo se transformou em coragem, e a esperança não era mais um eco distante, era um grito alto que preenchia a noite. Essa história tinha um novo rumo, e Ana sabia que ao lado de quem amava, eles poderiam conquistar qualquer coisa. O futuro estava brilhante, prometendo um amanhecer cheio de possibilidades e renovação. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder os próximos capítulos. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre essa jornada transformadora. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação.